Olá, sou Cadu da Mais Que Limpeza. Mais Que Limpeza, primeiramente, é uma distribuidora de materiais de limpeza. Atendemos todo o público corporativo. E hoje vamos começar nosso primeiro podcast, o número 1 da Mais Que Limpeza. E o primeiro de muitos, tá? E hoje vamos começar falando de uns temas bem bacanas, alguns temas meio difíceis de lidar no dia a dia. E para falar desses temas, vamos estar falando hoje com um parceiro, grande amigo nosso, Cristiano Neves, da Spartan do Brasil. Estamos aí, Cris, como é que você está? Tô bem, Edu. Muito obrigado pelo convite, por essa estreia, né? Espero que seja o primeiro de vários conteúdos aí que sejam relevantes aí para o mercado. Dá um briefing ainda da tua trajetória, fala um pouco de você, explica aí como é que é esses 20 anos de mercado aí de limpeza profissional. Tá. Bom, meu nome é Cristiano Neves, eu sou gestor de vendas da Spartan do Brasil. Já estou no mercado de higiene e limpeza profissional há mais de uma década. Na Spartan já são 8 anos. Tenho formação técnica em química. E qual que é a minha função, né, dentro da Spartan? É dar o atendimento ao distribuidor, né, à equipe de vendas. E, bom, como a gente já vem fazendo bastante durante esses anos, né, muitas visitas, muitas demonstrações para realmente resolver as dores do público em relação à limpeza em condomínios, escritórios, escolas, empresas em geral, enfim. Então essa é a nossa missão. E aí nós vamos falar de um tema bem delicado, que é os mitos da limpeza. O mito da limpeza, quem está nesse universo sabe que existe ali algumas coisas que o pessoal está habituado a fazer, e às vezes a limpeza profissional é diferente da limpeza doméstica. Então você tem características diferentes, ambientes onde você tem alto tráfego, não é a mesma coisa de uma limpeza residencial. E às vezes as pessoas que estão na operação acabam trazendo para a limpeza profissional, né, do dia a dia, essas situações. Então a gente vai falar de alguns aqui. Por exemplo, da espuma. Aí o Cris agora vai falar para a gente. Mais espuma é mais limpeza, Cris? Bom, eu acho que antes da gente começar esse tema, a gente tem que pensar o seguinte: todo treinamento que eu faço, quando a gente faz demonstração, treinamento, orientação, enfim, eu costumo fazer uma pergunta, né? Que aí eu posso perguntar para você que está assistindo também esse vídeo. Com o que as pessoas aprendem a fazer limpeza? Cadu, com o que você aprendeu a fazer limpeza? Vendo a minha mãe limpando em casa. Exatamente. Minha avó. E aí você viu a sua mãe e a sua avó, mas aí a gente segue uma linha cronológica, né? Nós aprendemos limpeza vendo a mãe da gente limpar. E com quem que a mãe da gente aprendeu limpeza? Com a mãe dela, com a avó. E a avó foi para a bisa, e da bisa foi para a tataravó. Então, assim, as pessoas acabam aprendendo limpeza na marra, né? E quando a gente vem para o lado profissional, né, como as pessoas aprendem limpeza da forma, né, vamos dizer assim, arcaica, né? As pessoas querem trazer isso para o profissional. Então a limpeza doméstica, ela jamais vai funcionar bem, a cultura doméstica, quando você vem para dentro da área profissional, né? E isso envolve alguns mitos que as pessoas têm em relação à limpeza, né? Porque é cultural, né? As pessoas gostam, por exemplo, de ver espuma, né? Então, assim, porque se o produto não fizer espuma, não limpa. Exato. Né? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho uma situação onde o produto faz bastante espuma, vamos imaginar que é um local que não tem escoamento de água. Vamos falar de um hall de morador, por exemplo, de prédio... no condomínio, nos halls, exatamente. São locais que dificilmente a gente vai encontrar um ralo. E aí eu não posso jogar água em abundância, senão vai dar problema, né? Uma outra coisa também, se eu tiver muita espuma, consequentemente eu tenho que jogar mais água, eu vou perder mais tempo, e perder tempo é perder dinheiro. Então, se um produto ele faz muita espuma, você está perdendo, né, tempo, perdendo dinheiro, gastando mais água, e tempo é uma coisa muito valiosa hoje em dia, né? Então não dá para perder tempo. E aí, aproveitando o gancho, depois a gente pode até falar disso, talvez em outro podcast. Existem produtos que a gente trabalha hoje que não tem nem espuma, mas tem um poder de limpeza fantástico. Mas isso aí talvez vai ser capítulo para um próximo podcast, tá? Mas aí, Cadu, até para não abominar a espuma, alguns tipos de limpeza, a espuma até ajuda,
né? Ele fixa, né? Então vamos imaginar assim, um banheiro que eu preciso ter um tempo de contato para fazer uma limpeza de uma parede, superfície vertical. Então a espuma ela vai ajudar nessa... Ela vai ficar lá um tempo fazendo assim. Exatamente, então não é abominar, mas as pessoas têm essa cultura que quanto mais espuma, melhor. Melhor, e aí não... Isso não é um mito, né? Ainda mais em condomínio, gente, que assim, não só condomínios, né? Locais de alto tráfego. Pode ser uma empresa, pode ser um consultório. Locais que dá alto tráfego, a limpeza tem que ser muito ágil. A pessoa tem que limpar, secar, o resultado aparecer e as pessoas continuar circulando. Então, em alguns pontos como esse, espuma realmente atrapalha mais do que ajuda, tá? E aí, Cris, aproveitando, outro assunto aí que a gente vai falar sempre em treinamento e o pessoal, né? Principalmente as nossas amigas da limpeza, que elas ficam ali, pô, mas e a cor? Tá muito fraco, tá muito forte. Não tem cor. A cor importa, aliás? Não, na verdade, assim, a cor em produtos de limpeza é somente a identificação. É para o fabricante identificar o produto, né? E bem legal, porque hoje mesmo eu tive uma experiência que eu fui fazer uma demonstração. Era basicamente eram 2 produtos que faziam a mesma função, na mesma diluição, e aí um sem cor e o outro com cor. Fui testar os produtos na mesma situação, e eu sabia que os produtos iam funcionar muito bem, né? E aí fizemos o teste com o produto sem cor, o cara olhou assim, legal, ele não encantou, e olha que o negócio limpou. E aí depois eu fui com um produto nosso chamado Yellow Pine, que você conhece, Sim. né? Fazer o mesmo teste, mas fiz a diluição e ele ficou amarelinho, né? Ficou com uma cor. Funcionou. Do mesmo jeito que o outro funcionou. Mas qual que o operador gostou mais? Do amarelinho. Do amarelinho, né? Então, assim, a cor nada mais é do que uma forma do fabricante identificar aquele produto, né? E hoje eu vejo o seguinte, né? Existem... Por que o produto tem que ter cor? Principalmente quando a gente vem para os produtos domésticos, né? Não existe um Cadu ou um Cristiano lá naquele corredor de produto de limpeza para vender o produto. As pessoas eles entram no corredor de um supermercado, enfim, para comprar um produto de limpeza. A grande maioria dos produtos, o frasco é assim, né? Translúcido. O cliente ele vai o quê? Ele vai olhar a cor, né? E na grande maioria das vezes, as pessoas vão olhar o mesmo tipo de produto, só que um é uma cor e o outro é outra, e ele vai olhar assim e falar, esse aqui é a cor que me agrada, né? Porque o que vai se vender, o produto doméstico, ele tá se vendendo sozinho. É a aparência. A aparência, exatamente. Mas quando a gente vem pro lado profissional, alguns tipos de ambientes, eu nem posso ter produto colorido, né? Por exemplo, hospitais... indústrias alimentícias, cozinhas, o ideal é o produto, ele realmente não tem muito corante. E quando a gente vem para ambientes comuns, se eu tenho um produto colorido, o que pode acontecer? Eu posso manchar pano, manchar piso, manchar rejunte. Então a cor nada mais é do que uma forma do fabricante identificar o produto. É verdade. E a gente tem produtos no nosso portfólio lá que o produto ele é sem cor, né? Vamos falar de um outro ponto daqui a pouco, mas é sem cheiro. Mas por quê? É para limpeza hospitalar. Então, como o Cris falou, áreas hospitalares de saúde não pode, às vezes, nem ter cor e o produto não pode nem ter cheiro algum. Então, é importante, né, a cor, meramente como ele falou, é apenas para você identificar, ter uma roupagem do produto, ou até para identificar um aroma do outro pela cor, né? Mas a cor é o que ele falou, quanto mais cor, até tem uma questão, acho que tem mais corante, né? Com mais corante, mais residual no piso, né? Então, quanto mais colorido, perfeitamente. Mais residual, eu vou ter que enxaguar mais para não correr o risco de manchar piso, manchar equipamento. Em locais, às vezes, tem um rejunte claro, você vai usar um produto com corante, é capaz até de não danificar, primeiramente, mas vai causar ali uma certa coloração no rejunte. Então, cor, gente, fica tranquilo, não é importante na limpeza. Outro ponto, viscosidade, né? Produto viscoso importa? Como ele falou agora, até citou acho que ele vai falar desse exemplo aí, mas por exemplo, o Yellow Pine, ele é um produto extremamente viscoso, e temos outro produto na linha que não é tão viscoso e limpa tanto quanto. Aí o Cris vai falar melhor sobre esse ponto aí. Quando a gente vem para viscosidade, um exemplo prático que eu dou é o seguinte:
Existe shampoo sem sal. Já usou shampoo sem Cara, não sem sal? Sem sal. Eu não sei se... Shampoo sem shampoo sal. Quem compra é minha mulher, cara. Geralmente tá as lá, eu mulheres uso. usam mais shampoo sem sal. E o shampoo sem sal, ele é líquido. Praticamente é a viscosidade De uma da água. água. E é o que mais limpa. Então, faz sentido as pessoas relacionarem, quanto mais viscoso o produto, mais concentrado ele é. É um mito também. Você deu um exemplo do Yellow Pine, né? Mas talvez as pessoas não saibam, mas o que deixa um produto viscoso? É uma matéria-prima específica, né? É um tipo de sal, né? Que deixa um produto mais viscoso ou menos viscoso. Então, quanto mais o fabricante adiciona essa matéria-prima no produto, mais viscoso ele fica, né? O Yellow Pine já é até um caso à parte. Por quê? O Yellow Pine é um dos produtos da Sparta que tem mais ativos. Ativos é o que realmente faz um produto ter o poder de limpeza. Uhum. Mas quando a gente vem na maioria dos produtos do mercado, é uma matéria-prima específica, que é um tipo de sal. Sal limpa? Que eu saiba, não. Não, né? Então, é mais também numa questão de cultura, né? Quando a gente vem para o doméstico, a grande maioria dos produtos limpadores, quando a gente vem para detergente de louça, os produtos vão ser viscosos, né? Então, geralmente, é adicionado um pouco mais dessa matéria-prima específica para o produto ficar mais encorpado. Mas não necessariamente quer dizer que ele tem mais poder de limpeza ou menos que o ou menos se ele tem mais viscosidade ou menos viscosidade. Então, é um mito que as pessoas têm. Eu vejo isso muito em produtos, nos detergentes para cozinha, né? Que a gente vai fazer teste em cozinha, e aí, vamos lá, os produtos profissionais, eles são concentrados e eles são para serem diluídos. E quando são diluídos, eles ficam com a viscosidade da água, né? Mas os produtos domésticos geralmente são o quê? São usados pronto para uso. Exatamente. Então tem muita essa cultura. As pessoas acham que quanto mais viscoso o produto, mais concentrado ele é. E não. É somente um tipo de matéria-prima, que é um tipo de sal, que vai deixar o produto mais ou menos viscoso. Bacana. E isso aí é uma coisa que a gente encontra, né, muito no dia a dia, às vezes em testes, em apresentações, o pessoal olha o produto, já julga ele, não, ele é muito fraquinho, ou muito ralinho, né? A definição de ralinho e fraquinho às vezes é só no olhar. O que importa mesmo é a ação do produto e onde vai ser usado, né? Basicamente isso. E um outro ponto bacana, gente, só água resolve? Só. Água limpa? Já fomos em alguns lugares que o pessoal fala, não, eu só passo um paninho Só aqui. joga um paninho com água, paninho né? com água aqui, tá tudo certo. Não, gente, aí o Cris vai falar também sobre esse ponto aí. Aí, assim, eu gosto muito de relacionar para as pessoas entenderem, né? Para a gente quebrar esses mitos, né? Eu já falei da espuma, né? Quanto mais espuma, mais água, mais tempo é perder dinheiro, né? A viscosidade também é algo, né? Então, é somente um tipo de matéria-prima que é adicionado no produto para deixar o produto mais encorpado ou não. Quando a gente vem para só água resolve, porque realmente tem muita gente que acha que só água limpa. Mas, por exemplo, a gente toma banho somente com água? Eu também não, tem que usar, né? Sabonete. Né? Ou vai lavar o cabelo só com água. Por que isso? Porque a grande maioria das sujidades que a gente vai encontrar no meio ambiente são sujidades que a gente chama de sujidades orgânicas. E o que são as sujidades orgânicas? São sujidades que são óleos e gorduras. E aí a gente tem que pensar o seguinte, água e gordura se mistura? Não. Eu preciso adicionar um produto químico que vai fazer o quê? Que vai fazer aquela emulsão, que é a mistura da água e do óleo, e aí eu vou conseguir fazer a limpeza. Então, basicamente, essa é a química da limpeza, né? Mas tem muita gente em condomínio, né? A gente visita muito condomínio, e aí vai fazer indicação de produto para área externa, e aí a pessoa vai lá, não, que só água já limpa. Uma vapzinha. Exatamente. Pô, a gente tá na grande São Paulo. Fuligem o tempo inteiro, ar inteiro, poluição, árvore. Então, só água nunca vai limpar. Ela vai limpar uma parte. Mas a gordura mesmo não jamais vai ser limpa, né? Então, isso também ainda é um mito que as pessoas têm em relação à limpeza. Principalmente áreas externas, pisos que são porosos, que tende a
absorver mais ali a poeira, a fuligem. Às vezes a gente tivemos aí recentemente aí um cliente que tinha uma árvore na frente do condomínio que, ficava jogando ali um óleo, né? A seiva uma seiva do tempo todo e o piso impregnava. Só água não vai limpar. Não. Infelizmente tem que ter uma ação química por trás ali e uma ação mecânica. Então, água só por si só não resolve, gente. Não. Vamos lá. Esse aqui é o que mais dá ibope quando a gente vai falar de treinamentos, que a gente toca nesse assunto, gente. Misturinha. A famosa misturinha. Água sanitária com sabão em pó, cloro com sabão em pó. E aí vai, né? Já tivemos cada coisa já, gente. Uma vez eu fui visitar um cliente, há muitos anos atrás, e eu vi eles andando, uma padaria, andando lá com uma garrafinha com um líquido meio cinza, meio sem cor ali. E eu perguntei pro camarada o que tinha naquilo ali. Ele começou a falar, parecia uma fórmula química de última geração. E se eu olhava o ambiente da padaria, ela estava toda pegajosa, mas porque era residual daquela mistureba que o cara fez naquilo ali. E a gente já encontrou em outros lugares sobre esse assunto. Então eu vou pedir pro Cris falar também que isso aqui é um tema que a gente sempre encontra nos nossos treinamentos aí. Fala um pouquinho disso daí, Cris. Cara, mistura é algo muito perigoso, né? Vira e mexe, nós vemos nos noticiários, né, nos jornais, problemas relacionados à mistura de produtos, acidentes que infelizmente causam mortes. Porque solta gases, né? Dependendo da mistura, vai soltar gases, vai fazer uma composição. Esse é um tema que a gente poderia fazer um podcast inteiro só disso. Mas dá para falar, né, um pouco sobre as pessoas, para o público, né? Que assim, mistura. Existem algumas matérias-primas, né, que as pessoas costumam misturar. Então, produtos clorados, isso é um problema. Produtos que contêm amoníaco, produtos ácidos, né? Então, na verdade, o produto químico de limpeza, ele foi desenvolvido para ser misturado somente com água. Diluição com água, ok. As pessoas não sabem, mas por que o cloro tem aquele cheiro forte? Por quê? Vocês sabem ou não? Por que o cloro, né? A grande maioria dos clorados tem um cheiro forte de cloro. Por quê? Tem uma base ácida ali na composição dele, né? Ai, corta esse daí. Não base ácida não, né? Eu tentei ver uma resposta. Não, mas é legal, não precisa cortar não, porque o cloro, foi bom você ter falado isso, porque o cloro, ele não é ácido. As pessoas acham que o cloro é ácido. Na verdade, na escala do pH, o cloro é extremamente alcalino, é a outra ponta. É a outra ponta, né? Mas quando a gente vem pro cloro, produtos com cloro, se você era bom na escola em química, né? Lembra da tabela periódica? Lembro. Mais ou menos, né? Tabela periódica. Na tabela periódica tem lá a família dos gases. E lá tem o Cl. E o Cl é o cloro. Então quer dizer o quê? O cloro é um gás. Então por isso que todo produto clorado, ele vai ter um cheiro forte porque o cloro, a matéria-prima cloro é um gás. Ah, mas por que é um gás mas ele é líquido? Né? Porque todo fabricante coloca uma matéria-prima específica para deixar o cloro solidificado, estabilizado. E aí, quando você faz a mistura de um produto clorado, né, e tem uma mistura bem comum que as pessoas usam, que é cloro com sabão em pó. Vixe, mas né? É o que mais usa. Que isso é um perigo, porque quando você mistura esses dois produtos químicos, vai acabar o quê? Liberando aquele gás cloro, né, do recipiente. Então aquele gás ele vai ficar no ambiente e aí você vai estar o quê? Inalando aquilo, né? E outros tipos de gases que podem gerar nessa mistura. Então assim, a gente fala muito do cloro porque realmente nós temos produtos clorados, né? A gente tem detergente com cloro, detergente que já tem cloro e não precisa fazer a mistura. Porque as pessoas gostam muitas pessoas gostam de sentir o cheiro do cloro, mas sentir o cheiro do cloro não necessariamente quer dizer que é algo bom. Exatamente. Né? O cheiro do cloro pode trazer muitos problemas, né? O gás. Mas as pessoas misturam detergente com cloro porque o cloro sozinho ele não limpa. Aí acaba adicionando o quê? Um detergente para fazer ali a limpeza, mas as pessoas antes querem ver o quê? Espuma.
E aí fazem as misturas que a gente já conhece. Mas o grande problema é que a maioria das misturas que são feitas em casa, e as pessoas também levam isso para o lado corporativo, né, pro lado profissional da limpeza, infelizmente, é que você vai gerar gases que podem causar problemas. Então a gente vê aí, né, ultimamente tivemos vários casos, né, de uso inadequado. Uso excessivo, né, de cloro, né? E não foi nem não necessariamente foi uma mistura, mas foi o uso incorreto. A quantidade, né? A quantidade no ambiente, né? Já teve casos com produto colorado que a pessoa, além de fazer a mistura, entrou dentro do banheiro, ligou a água quente e a temperatura fez, né, liberar mais ainda aquele gás no ambiente fechado. Então é um problema. Então se você ainda mistura produto, sai dessa vida, porque se você continuar misturando, você realmente pode sair dessa vida. Eu costumo dizer o seguinte, o que nasce separado não se mistura. Se a indústria produziu o detergente numa embalagem, o clorado ou o cloro em outra, não é para nascer misturado. Por isso que existem os clorados, que é o que o Cris comentou, já vem de fábrica lá, com a dosagem, a preparação, com detergente, junto com cloro, que vai ter essa ação de limpeza, vai fazer a famosa espuminha lá que o pessoal gosta, mas com a ação alvejante do cloro. Mas aí tem uma coisa ainda também que eu gostaria de pontuar, Edu. A internet hoje tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é boa. Que às vezes mostra que é bom, mas no dia a dia não é aquilo. Então, hoje a gente vê, né, as pessoas que por algum motivo foram inventar de fazer alguma mistura, acha que deu certo lá e começa a fazer a divulgação disso, mas quimicamente não sabe o que está acontecendo. Né? E aí as pessoas acabam indo na onda de alguns que acabam fazendo misturas inadequadas, né? E eu vejo isso como um grande problema, né? Então, se você quer acompanhar um conteúdo que realmente vale a pena em relação à limpeza, é legal você entender de onde é a fonte, qual que é a fonte. Exatamente. Né? Qual que é a fonte daquela informação. Porque, mais uma vez, aquela pessoa que pode estar te ensinando na internet uma mistura, a maioria não sabe nem o que é um pH de produto. Exatamente. Sendo bem sincero. E então é muito importante a gente entender de onde vem a informação pra gente falar, não, vou fazer, vou seguir, né, e ok. Então, mas na verdade, mistura de produto jamais, né? Então existem várias misturas famosas, mistura de bicarbonato, mistura de hipoclorito, que é cloro, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Algumas misturas podem não causar problemas também, né? Mas foi legal que você falou no início desse tema, por quê? Você falou que foi no local, que o cara lá misturava 2 produtos. Talvez os 2 produtos que ele utilizava para fazer a mistura não causavam uma reação química perigosa. Mas pode ser que aqueles produtos, um esteja anulando o outro. Exatamente. E aí você vai ter mais custo, que aí você vai gastar mais produto, você vai gastar mais água, porque vai ter mais residual, né? Vai perder tempo, e perder tempo é perder dinheiro. E é gozado, assim, que é um negócio que me marcou muito. Isso já faz anos, tá? Essa visita que eu fiz, e me marcou muito porque era uma padaria, gente. Era uma padaria no local, ali no Brás, ali de alto tráfego de pessoas, bem localizada, mas ali você viu o ambiente, mas não era eu acho que era informação, né, que estava faltando ali. Então o rapaz estava falando com a maior boa vontade do mundo, mas a mistura em si estava deixando o ambiente sujo, o ambiente estava ficando impregnado, porque é um local que tem muito tráfego, muito carro, muita fuligem, gente entra, sai, senta, levanta, aquilo ali, o ambiente fica fica grudento, né, porque fica tudo pegajoso. Então, existe produto certo, às vezes você não precisa nem de tanto produto, às vezes 1, 2 produtos resolve o problema. Então, a misturinha, gente, evite ao máximo, assim, de qualquer forma, porque é o que eu falo, nasceu em embalagens diferentes, usa independente. Não quer lavar um banheiro com sabão em pó, com cloro? Até pode. Usa lava primeiro. Não importa. Não pode, não. Não importa. Sabão em pó não foi feito para lavar banheiro. Então volta lá. 1 minuto, 1 segundo. Não, quer lavar um banheiro? Usa lá o seu sabão, o seu detergente, o seu produto de limpeza. E se você não tiver um produto já preparado com clorado, aí você usa lava
enxágua e depois vem alvejando com cloro, com água sanitária. Mas nunca misture, gente. Mistura. Use um CDC-10. Ou use um CDC-10 da Sparta. Que já vem prontinho para uso, tá? E nunca usem sabão em pó para lavar piso. Porque tem gente que usa sabão em pó para lavar piso, mas o sabão em pó foi feito para quê? Para lavar a roupa. Né? Então, sabão em pó para aquilo que ele foi feito. E sem contar que o sabão em pó, acho que leva mais enxágue, né? Você tem que enxaguar muito mais. Quem nunca pegou sabão em pó na mão e sentiu aquele residual? Imagina no piso como é que fica. Mesma coisa, você tem que gastar muita água para tirar aquele resíduo. Então, misturinha, acabou, ninguém faz, por favor, hein? Vamos pro próximo? Agora nós vamos falar de um tema bem específico que a gente aborda muito, tanto o Cris como a Mais Que Limpeza, né? A gente vai muito em condomínio, né? A gente atende muito condomínio, que é acho que um dos maiores pontos de limpeza que existe, assim, no geral, no São Paulo, Brasil, no mundo. Tem muito hoje condomínio residencial, empresarial, e locais de alto tráfego. Dia e noite tem movimento. Então a gente identifica várias dores no dia a dia, né? E a gente vai falar de alguns aqui, tá? Cris, desafios reais nos condomínios. Vamos falar desse tema, que é um tema bem, né? Para condomínio, isso aqui dá um ibope tremendo. Na verdade, assim, eu vou partir de tudo que nós conversamos antes, que são os mitos da limpeza, porque eu vejo primeiro o seguinte: onde que a limpeza vira dor de cabeça no condomínio? Primeiro, pela falta de orientação, pela falta de informação correta, né? Porque o pessoal da limpeza em condomínio também tem as culturas, né? Tem dentro da cabeça que tem que ter espuma, que tem que ter cor, que tem que ter cheiro. A gente não debateu, mas é legal falar sobre perfume. Exatamente. Né? Então, perfume é um mito também, mas não quer dizer que um produto ele não possa ter perfume. Ele pode ter perfume, mas alguns ambientes nem podem. Mas dentro de um condomínio, o condômino ele quer sentir o cheirinho da limpeza, né? Então eu começo a falar desse assunto que realmente ela vira uma dor quando uma equipe ela não está bem treinada, quando ela não está bem orientada. E eu acho que isso passa muito por como que a gente vende isso, né? Então a Mais Que já é uma empresa que está há muitos anos no mercado, especialista em fazer o atendimento a condomínios, e a gente já fez muito treinamento, e nós vemos essa carência, né? E o importante é o quê? Primeiro, o condomínio buscar um fornecedor que tenha essa preocupação em passar a informação correta. Exatamente. Né? Não é só vender. Né? Não é a venda pela venda, né? Não é a venda pela venda. Então, é importante, quando a gente faz esse trabalho lá na ponta, né, lá no condomínio, para realmente passar essas informações. E né, a gente vem obtendo bons resultados, né, nos últimos anos, mas isso esse assunto parte disso, parte de uma equipe que estiver bem orientada, ela vai conseguir bons resultados, né? Porque o produto profissional, ele foi feito para ajudar, não foi feito para atrapalhar, né? Mas não é a venda pela venda, é a venda consultiva, é ir no cliente, é fazer o pós-venda. Então a gente precisa cada vez mais fortalecer isso no mercado. Né? E eu particularmente eu gosto muito de trabalhar condomínio também, né? Porque nós vemos que realmente falta muita informação, né? E quando a gente consegue passar a informação da forma correta, lá na ponta o pessoal acaba entendendo, né? Tirando esses conceitos dos mitos, né? E aí quando a gente vem, por exemplo, para os síndicos profissionais ou zeladores, né? Eu penso assim: hoje todo mundo está naquela questão de guerra de preço. Cada vez mais as pessoas querem o quê? Reduzir custos. E tá certo, né? Porque a gente está numa economia que é volátil, está mudando o tempo inteiro. Mas as pessoas acham que os produtos domésticos, que ainda são muito encontrados, fica mais barato. Fica mais barato. E na verdade é o contrário. O produto profissional, ele foi feito para trazer realmente esse custo-benefício, essa redução de custo. E é isso que o mercado ele precisa entender cada vez mais, né? Então é um conjunto, né? É você trabalhar a cabeça de quem vai realmente estar na ponta fazendo o trabalho, passando orientações, treinamentos, né? Valorizando esse profissional que é importante também,
Junto com o quê? Com quem decide uma compra de produto dentro de um condomínio, entender que o produto profissional, ele foi feito para quê? Para realmente reduzir custo. E não só reduzir custo, trazer o resultado real na prática, né? Exatamente. Então eu vejo que assim, a dor de cabeça dentro de condomínio parte daí. Quando o operador lá na ponta não tem a orientação correta, a informação, e quando o decisor acha que está pagando mais barato naquele produto que parece que é mais barato, mas não faz diluição. Exatamente. Então, eu acho que parte daí. Isso aí é um tema legal, principalmente quando a gente quer falar, quando a gente quer passar isso, principalmente para empresas terceirizadas de limpeza. Que a gente, eu tive uma experiência bem bacana no passado de uma prestadora de serviço que ela nos identificou no mercado, viu o valor no nosso trabalho e chamou a gente para conversar. Foi na hora que a gente levou para eles o trabalho que a Mais Que Limpeza, né, pratica e gosta de fazer, que é mostrar para ele o resultado que o Cris falou, do produto profissional, que às vezes você levando uma linha profissional para o teu contrato, para o teu cliente final, você vai ganhar em qualidade, vai ganhar em tempo, satisfação de morador, que acho que isso aqui é o principal, tanto para uma prestadora de serviço que está assumindo um contrato, ou quer manter o teu contrato, ou até mesmo para o síndico, né, que quer manter ali o teu condomínio bem administrado, é ter produtos bons trabalhando. Produtos bons não quer dizer que você tem que pagar mais caro, quer dizer que você tem que pagar para o produto certo, para a limpeza certa. Então, quando uma prestadora de serviço, principalmente, entende esse valor, ela vai ganhar em tempo de homem-hora, porque a operadora vai gastar menos tempo para limpar, porque está usando um produto eficaz, ele vai ganhar na satisfação do cliente, vai ganhar em tempo, ele só tem um ganho, mas aí isso é uma matemática que a gente leva para o cliente, a gente faz o cálculo para ele de quanto que vale o litro diluído do produto. Centavos e é os centavos. Porque a gente fala, temos um produto que é muito conhecido, né, que é o Clean by Perox, que ele substitui inúmeros produtos dentro de um condomínio. A gente substitui agora no condomínio 4 produtos. Vai no mínimo 4 produtos. Se nós falamos que ele já substitui 4 sem falar preço, eu estou tirando 4 produtos a menos da operação. Exatamente. E aí, se nós compararmos ele com alguns produtos específicos, a gente vê que ele é mais... pode chegar até 20 vezes menos o valor do litro de luz. Exatamente. Então aí já está o custo, né? E sem contar, benefício. E sem contar na ponta de cá, que, por exemplo, é o cara que cuida de compras, por exemplo. E aí a gente falando num outro segmento aqui, vamos falar de uma empresa. Uma empresa, quanto menos itens o comprador tiver para gerir estoque, melhor a gestão. Para fazer o treinamento também, a mesma orientações. Coisa. Então, a tendência é você ter menos para fazer mais. Ponto. Então, menos produto, mais limpeza, mais resultado. E nem por isso você vai estar pagando mais caro. Então, quando você quiser saber mais de como está valendo a pena, não vale a pena, eu quero usar produto, mas tenho dúvida, entre em contato com a Mais Que a gente vai dar esse suporte. Eu, Cris, a gente pode ir até vocês e explicar. Mas, gente, limpeza profissional, ambientes profissionais. Meu condomínio é residencial, não é profissional. É profissional. A partir do momento que você tem um monte de gente circulando dentro de um espaço, passou a ser profissional. Doméstico residencial funciona só a sua casa, 2, 3 pessoas que moram lá, aí você pode arriscar marcas convencionais, mas locais de alto tráfego, gente, não adianta, limpeza com produto doméstico não dá resultado, perde-se tempo, insatisfação, e aí vai, né?